13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Um número impressionante que revela o tamanho desse tipo de violência no país. Na última década, a quantidade de mortes aumentou 21% e todas elas têm uma única característica em comum: o simples fato de a vítima ser do sexo feminino. No ponto de encontro de hoje, o extremo da violência contra a mulher, a morte por feminicídio. As mulheres morrem não porque estão passando na rua e alguém atira nelas, por exemplo. Elas morrem muitas vezes porque elas sofrem uma violência e essa violência culmina na sua morte. Então a criminalização do feminicídio serve exatamente para isso, para mostrar, olha, essa não é uma morte qualquer, ela foi morta porque ela é mulher. O relato de quem chegou muito perto da estatística depois de um relacionamento abusivo. Ele me perseguia na rua, me fechava com o carro no caminho do serviço, de volta para casa. Então era aquela coisa bem perturbadora, até ele chegar ao ponto de cometer o crime. E a vida de quem tenta recomeçar depois de ter sido marcado pela violência. Para mim não existe perdão com o que ele fez. A minha irmã era uma pessoa boa, trabalhadora, batalhadora, estava fazendo a faculdade de pedagogia. Tudo acabou, ele acabou com o sonho da minha irmã só queria ser feliz. É agora, no Ponto de Encontro. Morrer por ser mulher, uma causa inaceitável para o assassinato de milhares delas todos os anos no país. Hoje, o Brasil já é o 5º colocado no ranking mundial de homicídios femininos, que já ultrapassou os 100 mil casos nos últimos 30 anos. Desde 2015, a lei estabelece uma tipificação específica para esse crime. É a lei do feminicídio. O feminicídio, na verdade, é uma qualificadora do crime de homicídio e o legislador disse que feminicídio é a morte de uma mulher por razões da condição do sexo feminino. E isso parece não explicar muito e, na sequência, ele vem dizer que razões do sexo feminino é a morte de mulher por menosprezo ou discriminação a ela ou em razão de violência doméstica e familiar. Uma questão importante para a gente destacar em termos de onde se encaixa o crime de feminicídio é a compreensão de que existe uma relação de poder entre homens e mulheres na sociedade. Essa relação de poder se desdobra, por exemplo, numa hierarquia, que a gente chama de hierarquia de gênero, mas uma hierarquia na qual os homens se sentem superiores e as mulheres são consideradas inferiores. Mas se a gente parte da compreensão de que isso é uma relação de poder, a gente consegue até compreender mais na própria minúcia dessa relação. O que significa, né, que os homens têm uma relação de poder com relação às mulheres? Significa que muitas vezes a mulher, né, acaba tomando decisões com o único objetivo de sobreviver, de garantir ou de não ser submetida a situações de grande violência. E isso envolve muitas vezes até mesmo o afeto. Então, ter dimensão dessa relação de poder, acho que é dos aspectos mais importantes para a gente compreender o feminicídio. A violência, ela é uma questão cultural, né? Nós vivemos uma sociedade construída sobre o machismo, né? No modelo patriarcal. E a violência ela vem se agravando por várias questões, né? Hoje as pessoas têm mais acesso às drogas, ao álcool, à intolerância, né? Há muita intolerância, há pouco diálogo. Então são questões que a nossa sociedade acaba proporcionando e há esse aumento e uma violência mais grave. Porém a questão assim de como esse ponto, né, da dificuldade que as mulheres têm, acho que a gente está num momento histórico onde o despertar para o feminismo contrário daquela ideia que as pessoas ainda têm do feminismo radical, do ódio contra os homens. Não é esse tipo de feminismo. É um feminismo que visa o empoderamento da mulher, né, a conquista dos espaços, a luta. Eu acho que eu gosto muito de falar sobre o que a gente luta pela equidade. Quando a gente luta pela igualdade, a gente se coloca desmerecendo alguns fatores biológicos, por exemplo, onde a gente precisa reconhecer que há uma diferença entre o ser homem e o ser mulher. Mas a gente precisa entender o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Então nós precisamos trabalhar com a questão do empoderamento dessas mulheres,
para que se lute pelos direitos que já foram conquistados, né, que muitas mulheres perderam suas vidas para que hoje nós tivéssemos esses direitos conquistados, e para que a gente entenda que cada ser humano tem uma particularidade e que não precisa viver na dependência de um outro, principalmente quando essa relação apresentar algum risco, quando essa relação for violenta, ninguém merece viver uma situação de violência. Existem algumas vantagens e outras desvantagens da criminalização do feminicídio, né? Como a violência contra a mulher ela é um problema social, a gente pode pensar até em que ponto o direito penal consegue resolver problemas que são sociais. Então essa é uma ponderação importante. Mas em contrapartida, quando a gente criminaliza o feminicídio, a gente também está transmitindo uma mensagem à sociedade, né, de que violência contra a mulher ela não pode acontecer, ela vai ser punida com severidade. Isso também facilita a produção de estatísticas, porque hoje a gente até tem estatísticas sobre o homicídio, mas com a criminalização do feminicídio você vai ter estatísticas sobre o feminicídio especificamente e também sobre o homicídio. Isso vai ajudar a gente a entender quem é que morre no país. Será que são homens, mulheres? Mulheres morrem pela violência doméstica e familiar, morrem por discriminação e menosprezo à sua condição de mulher. Então a criminalização ajuda, além de transmitir essa mensagem de que não se tolera a violência contra a mulher, você consegue identificar esse problema com mais facilidade. Não é possível traçar um perfil específico daquelas pessoas que agridem ou daquelas pessoas que são agredidas. De fato, a violência contra a mulher perpassa várias camadas da sociedade, com vários graus de escolaridade diferentes também, diferentes faixas de renda. Então não existe um perfil específico ou de quem agride ou de quem sofre a violência. O que a gente sabe é que o feminicídio, na verdade, ele faz parte de um processo de violência. E o feminicídio seria o ato mais grave dessa violência. Então, a violência se manifesta contra a mulher em diversos aspectos, e a violência física, psicológica, e vai culminar no feminicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, somente no mês de setembro foram registradas quase 10 mil ocorrências relacionadas à violência contra a mulher. São casos de agressão, estupro, lesão corporal e até o feminicídio. Uma estatística preocupante, da qual faz parte uma jovem aqui da nossa região. Na capa do principal jornal de Santa Bárbara do Oeste, cidade localizada a 50 quilômetros de Campinas, uma manchete que noticia o assassinato de Lorena Pessoa. A jovem de apenas 29 anos de idade foi morta a tiros pelo companheiro dentro da própria casa. O crime, que ocorreu em setembro, chocou os moradores da cidade, que haviam convivido com outro caso de feminicídio no mesmo mês. Estamos na casa da Priscila, a irmã mais velha de Lorena, que abriu as portas para falar sobre a tragédia. Ela relata que a irmã era calada e não costumava desabafar sobre o relacionamento com o ex-policial Carlos Alberto Ribeiro, com quem teve um filho, hoje com 3 anos. Ela nunca chegou aqui em casa a falar: tá acontecendo isso, Priscila. Ela nunca desabafou, ela sempre guardava para ela as coisas que ela sofria. Quer dizer, ela nunca chegou a comentar se ele era agressivo? Não, nunca. Ela guardava para ela. Com ela, ele era muito bipolar. Ele enfatizava sempre nas mensagens com ela que ela era o grande amor da vida dele, que ele nunca tinha amado outra mulher como ele amava ela. E ela, iludida, porque ela, querendo ou não, gostava dele, entende? Ela amava ele, então ela não via maldade nele. Pelo menos até a madrugada do dia 8 de setembro, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro do ex-PM passava pelo bairro onde Lorena morava. Pouco tempo depois, veio a notícia que ninguém esperava. Quando eu abri a porta, a viatura da Polícia Militar parada, 3 policiais do lado de fora me chamando para conversar. Eu saí lá fora, eles perguntaram como é seu nome, eu falei. Você tem irmã? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, olha, Priscila, o Ribeiro efetuou uns disparos na casa da sua irmã. A hora que ele falou isso para mim, eu não queria aceitar, mas eu já sabia que a minha irmã estava morta. A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência emitido horas após o crime.
Nele, o então policial, indiciado por homicídio qualificado, confessa ter cometido o delito. Episódio ainda recente que mudou para sempre a vida dos familiares. Eu procuro não pensar, porque dói demais, dói muito. Ele acabou com a minha família, ele acabou com a vida de um menino que só tem 3 anos e não tem mais mãe. O que vai ser do meu sobrinho quando chegar a época do Dia das Mães na escola? Eu vou ter que tirar ele uma semana antes, para ele não ter que fazer lembrancinha. Um dia, o meu sobrinho vai saber de tudo. Que foi o próprio pai que executou a mãe, porque não aceitou um não, porque ela não queria mais. O julgamento está marcado para o dia 22 de novembro. Além de justiça, Priscila espera que o caso sirva de alerta para outras mulheres. Se vocês sofrem, se vocês são agredidas, não só física, mas psicologicamente, dê um basta. Procure alguém da família, alguém mais próximo, desabafe, conte, peça ajuda. Peça ajuda, não é vergonhoso pedir ajuda. Não tem vergonha nisso. Antes você pedir ajuda estando viva do que você deixar a família chorar depois. Se a minha irmã tivesse falado, se naquele dia que a gente tomou café juntas, que ela chegou a chorar e tivesse falado o que estava acontecendo, ela não estaria morta. Na verdade, a ideia do crime de ódio é que ele não é praticado contra alguém por uma circunstância qualquer. É um crime de ódio porque ele é um crime contra a mulher, de alguém que desvaloriza a mulher. Por exemplo, quando a gente pensa no feminicídio praticado em razão da violência doméstica e familiar. O homem, ele tem uma relação específica de poder com essa mulher. Ele entende que a mulher é menos que ele e ele a mata em razão disso. Quando a gente pensa no feminicídio que ocorre em razão do menosprezo ou discriminação à mulher, é muito comum que esse crime venha acompanhado de outros, como por exemplo a mutilação, como o estupro, e isso caracteriza um ódio contra a mulher. A sociedade brasileira precisa se convencer de que uma lei só não resolve todo o problema, né? O que precisa acontecer é o engajamento do Estado todo numa formação de uma rede de ações e de equipamentos para evitar esse tipo de violência. Acho que uma questão principal é compreender essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, essa desigualdade ela se desdobra em várias faces das nossas vidas, né? Em vários momentos da nossa vida. As mulheres já têm um rendimento 30% menor que o dos homens. As mulheres gastam 24 horas semanais no trabalho remunerado, no trabalho doméstico gratuito, no cuidado com as crianças, no cuidado com as pessoas mais velhas. Isso já mostra, né, um grande peso, né, de trabalho e uma grande diferença de experiência entre ser homem e ser mulher na sociedade. Então, para a gente diminuir a desigualdade, portanto, conseguir diminuir os números de violência e também os números de feminicídio, é preciso a compreensão de toda a existência das mulheres e de toda essa desigualdade. Cada relacionamento é único, né? Cada pessoa tem uma forma de reagir, os combinados, né, entre elas são muito específicos, mas normalmente acontece por uma dependência afetiva, né, por acreditar muito sempre que aquela pessoa é a pessoa ideal e que ela vai mudar e que tudo vai ficar bem. Mas a gente percebe assim que quando as mulheres passam muito tempo num relacionamento abusivo, numa situação de violência, normalmente é porque ou elas têm filhos e acreditam ser difícil, né, um rompimento e ter que cuidar de tudo sozinhas. A questão da dependência econômica é muito grave, né? As mulheres normalmente que se submetem a estar sobre a dependência financeira de um outro alguém, isso as coloca numa situação de vulnerabilidade, onde elas não têm autonomia e a dificuldade de romper um relacionamento e precisar se colocar no mercado de trabalho para sustentar a família, além de todos os cuidados. Esse é um dos grandes motivos também, porque ela fica muito tempo no relacionamento abusivo. E as questões, né, afetivas, as questões familiares, o preconceito que a sociedade ainda tem, né, para aquelas mulheres que se separam
ou até mesmo para que as mulheres digam que sofrem violência. Então a violência doméstica ela é muito velada justamente pelo preconceito que há na sociedade. Para muitas mulheres é difícil identificar os sinais da violência e também prever o desfecho trágico do feminicídio. Mais difícil ainda é denunciar os casos de relacionamentos abusivos. Muitas vezes o ciúme excessivo e a necessidade de controle passam despercebidos ou são interpretados como formas de amor e cuidado, uma verdadeira armadilha que pode levar à morte. Dados do Ministério da Justiça apontam que este ano a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência registrou aumento de 51% no número de denúncias em todo o país em relação a 2015. Foram cerca de 1.300.000 denúncias. Muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos e sofrem algum tipo de violência do companheiro, seja ela física, psicológica e até mesmo sexual. Mas algumas não percebem com clareza essa agressividade, até resolverem colocar um ponto final na relação. No corpo de Thalita, as marcas de uma violência gratuita e inesperada. Nas imagens da câmera de segurança da farmácia onde trabalhava, o registro de um crime que quase lhe custou a vida. O ataque foi no dia 2 de setembro, eu estava trabalhando na drogaria, era por volta de 10h20 da noite e eu estava guardando medicamentos na prateleira, de costas para o balcão, então eu não vi ele chegar e ele entrou direto em mim, já me agarrou pelas costas, me deu um golpe no abdômen e ali ele começou a desferir muitos golpes. Ele usou 2 facas ao mesmo tempo. Eu tive 7 perfurações nas costas, essa uma no abdômen e mais vários cortes, assim, um total de 16 locais que eu levei pontos. Então foi bem agressivo. O relacionamento com o ex-companheiro durou 11 meses e sempre foi tranquilo. Como todo casal, os dois passaram por alguns desentendimentos, mas chegou um momento que o ciúme excessivo por parte dele começou a incomodar e Thalita resolveu terminar de vez o namoro. Foi aí que o rapaz demonstrou outra personalidade e a farmacêutica chegou a entrar com uma medida protetiva contra ele. Ele não aceitou já de imediato. Na verdade, eu já tinha tentado terminar algumas vezes e sempre foi muito intenso esse desespero dele de não aceitar. Mas as outras vezes eu acabei cedendo, voltando e essa última não. Eu bati o pé e aí ele acho que percebeu que realmente não ia ter outro caminho e ele não aceitou. Assim, foi uma semana entre o término e o ocorrido, e durante essa uma semana eu sofri bastante. Ele me perseguia na rua, me fechava com o carro no caminho do serviço, de volta para casa, então era aquela coisa bem perturbadora, até ele chegar ao ponto de ir lá e cometer o crime. Mesmo com o rapaz preso 20 dias após o crime, o medo a acompanha. E hoje Thalita busca forças na família, nos bichinhos de estimação e até na tecnologia para tentar superar o que aconteceu. Como que é hoje perceber que você poderia ter entrado para a estatística de feminicídio, né? Como que é esse sentimento de olhar e falar, nossa, eu estou viva? Por um lado me apavora ainda essa sensação de quase morte, por uma banalidade. Mas ao mesmo tempo eu sou muito grata, eu tenho ainda mais vontade de viver, mais gás, mais alegria, porque afinal de contas, mediante a tudo o que aconteceu, eu tô bem. Só gratidão, né? E agora tenho medo, que a gente não sabe, a gente sabe. Se esse cara amanhã ou depois estiver na rua outra vez, como é que vai ser a nossa vida? Os relacionamentos abusivos, eles começam já com sinais
por exemplo, de demonstração de ciúme excessivo, controle da mulher em relação à questão de acesso à rede social, aos amigos, mesmo à distância, controlar que tipo de roupa que ela usa, com quem ela se relaciona. Então, esses são alguns sinais. Normalmente, a mulher vive já numa situação de isolamento social, sempre apresenta alguns sinais, como depressão, baixa autoestima. Então, alguns sintomas de que tem alguma coisa que não está bom com ela. Mas muitas vezes ela não percebe. Normalmente, a vítima não percebe que ela está no relacionamento abusivo, porque as pessoas associam o ciúme, a possessão com uma questão de cuidado, né? Parece, ele gosta tanto de mim que ele me quer só para ele, né? Então, esses são alguns sinais. Mas aí depois, quando entra no ciclo da violência, normalmente começa com ou a quebra de diálogo na primeira fase, ou a quebra de diálogo, ou até mesmo as ofensas, a violência psicológica, humilhação. Então, esses são os primeiros sinais. Depois, quando vem já para a segunda fase, onde normalmente há o momento da explosão, que é a tensão, normalmente vem acompanhada de alguma violência física ou violência patrimonial, que é quando o autor de violência chega em casa quebrando tudo e batendo, né? Então tem esse momento da explosão mesmo. Depois a terceira fase é a fase da reconciliação, onde normalmente os homens, né, aqui falados, ou então os autores de violência, eles se arrependem, pedem desculpas, diz que foi aquela situação porque ele estava muito nervoso naquele dia, porque teve algum problema no trabalho, ou bebeu um pouquinho a mais, e aí então ele se arrepende, e a mulher realmente acredita, né, que ele vai mudar, que aquilo não vai mais acontecer. Então vem o momento do último estágio, que é a calmaria, onde fica tudo bem por algum momento, né, por um tempo, até que se inicia então novamente o ciclo, onde há de novo a quebra de diálogo, as ofensas. Só que cada vez que esse ciclo reinicia, ele vem muito mais grave, né? A sociedade pode se engajar nessa luta contra a violência contra a mulher em várias formas, né? As instituições, as escolas, as empresas, elas podem reconhecer que existe essa desigualdade e trabalhar nesse sentido. As empresas, por exemplo, devem reconhecer de que existe uma dimensão inegável na nossa vida, que é o cuidado, que é a maternidade, ou que é o cuidado em si propriamente dito, né? A gente também, se não é mãe, a gente sempre cuida de alguém em casa, né? Da avó, da tia. Então, ter essa dimensão de que o cuidado é importante para as mulheres ajuda a manter as mulheres no mercado de trabalho e, portanto, manter a autonomia delas. Então, as escolas, as universidades, né, se elas também compreendem de que essa hierarquia proporciona muitas vezes uma situação de vulnerabilidade das nossas alunas, né, das nossas crianças ou das nossas trabalhadoras, das nossas funcionárias, isso ajuda também a regular o problema. Então, o reconhecimento dessa desigualdade por parte da instituição. Então, formar canais de denúncia, né, de acolhimento das denúncias, de envolver a própria desigualdade na concepção educacional, na concepção de gestão operacional, né, de gestão organizacional da empresa. Então, há várias formas também da sociedade se engajar. É possível também a gente pensar em termos de participação política, de participação social. Quanto mais participação social também, mais chances a gente vai ter de ouvir os movimentos de mulheres organizadas, né, na cidade, para compreender como que algumas cidades também fazem suas mulheres mais vítimas do que outras, né, e agir nessa violência que é tão brutal, que é o feminicídio. Eu acredito que a única solução é através da educação, né? Nós insistimos muito na ideia de que as crianças precisam ser educadas de uma forma diferente. Hoje a gente tem uma resistência em falar sobre isso, porque se confunde com a questão da ideia de falar sobre gênero, né, para as crianças, no sentido de definição do que ela é, do que ela pretende ser. Mas quando a gente volta para a questão da violência, é extremamente importante a gente falar já com as crianças, principalmente na questão do respeito, né? Precisa haver respeito em qualquer forma de relação. Então, nós trabalhamos muito com a prevenção nas escolas, desde a educação infantil, com o ensino fundamental. É importante que as crianças conheçam
e tenham acesso à informação, né? Acho que o mais importante é a informação, é conhecimento, que eles saibam que existe uma legislação no nosso país que protege não só a mulher, mas qualquer pessoa que vive em situação de violência. É preciso que eles saibam como procurar ajuda, né? É preciso saber expressar os nossos sentimentos. Acho que é fundamental que a gente pense em conscientização acerca de quem é o homem e de quem é a mulher e quais são os papéis sociais de cada um desses gêneros. Porque historicamente a gente construiu uma ideia de que as atividades realizadas pelo homem têm um valor maior do que as atividades realizadas pelas mulheres. A gente sabe, né, que muitas vezes a mulher se dedica ao âmbito doméstico e o homem trabalha fora. Nós valorizamos isso de forma diferente. O trabalho da mulher vale menos do que o do homem. Por exemplo, isso é uma questão social, é como a gente identifica o papel de cada um dos gêneros. Então é fundamental para que a gente tente desconstruir essa lógica de violência que socialmente a gente entenda a mulher e o homem como iguais, como merecedores das mesmas oportunidades, tendo os mesmos direitos. A gente sabe, por exemplo, que a mulher ela tem mais dificuldade de acesso ao emprego do que o homem. Ela tem menos postos de liderança, ela ganha menos do que o homem. Isso é uma violência social. A partir do momento em que a gente concorda ou que a gente aceita essa violência social, a gente está colaborando para reproduzir a violência física, a violência psicológica praticada contra a mulher. Então, ao meu ver, é fundamental para que a gente diminua esses índices de violência que socialmente a gente iguale homens e mulheres. Tratem os dois com o mesmo respeito, tendo os mesmos direitos e com as mesmas competências. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Mas lembrando que se você é mulher vítima da violência, procure ajuda. Aqui na tela você encontra os contatos do CEAMO, o Centro de Referência à Mulher, da Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas e também do SOS Mulher. São serviços de apoio e denúncia que podem ser o primeiro passo para você que quer quebrar o ciclo da violência. Muito obrigada pela sua companhia. A gente te espera no sábado que vem. Tchau, tchau.